45. Consigo sentir minhas pernas, meus braços, que alívio. Embora essa terrível batida, eu ainda estava vivo. Então, rapidamente, levantei da ribanceira e tentei pedir ajuda para as pessoas que estavam por perto. Mas por algum motivo muito estranho, nenhuma delas me notava. Eu já estava ficando muito angustiado quando finalmente um homem que parecia ser o mais calmo do lugar veio falar comigo e me chamou para que eu pudesse ver a cena do acidente. Ao chegar lá, eu percebo o meu próprio corpo no chão. E então esse homem me diz que eu não havia resistido e que eu tinha morrido para aquele mundo. E eu que fui ateu a minha vida toda, não poderia acreditar que depois da morte eu estava ali, me sentindo mais vivo do que todos os últimos anos da minha vida. Mas naquele momento eu só pensava em como a minha família iria reagir, como a minha esposa ficaria sem mim para cuidar dos nossos 2 filhos pequenos. Tudo o que eu queria era voltar para eles. Mas quando essa preocupação já estava me consumindo, aquele homem serenamente me diz que tudo ficaria bem e que todas as respostas viriam, bastaria eu segui-lo. Então, ao atender o seu pedido, eu jamais esperaria que naquele mesmo dia eu passaria pela experiência mais inacreditável da minha vida, tendo um encontro pessoalmente com o próprio Deus. Essa é a única certeza que temos, que um dia iremos partir. Mas antes de continuarmos esse surpreendente relato que conta as primeiras 24 horas depois que morremos, já parou para pensar que toda sua concepção de vida após a morte ou a falta dela pode estar totalmente errada? Todos os que morreram estão dormindo no pó da terra, aguardando a volta de Jesus. Eu não acredito em Deus, cara. Eu não acredito. Pra mim é isso, é um interruptor que desliga. E é isso, pra você não vai ser mais nada, porque você não tem mais consciência. E pode acabou. pensar. Em nosso mundo, existem cerca de 4.000 religiões, doutrinas e tribos que possuem diferentes visões sobre a vida após a morte. Mas você já percebeu que as pessoas tendem a acreditar que elas foram as privilegiadas de nascerem justamente em uma família ou sociedade que tem a única crença verdadeira para isso? E isso é tão comum que eu acho que você deve conhecer alguém assim. O que você acha que acontece depois da morte? Eu acho que nós vamos ou para o céu ou para o inferno. É isso que eu acredito. Mas por que você tem essa crença? É porque é o que minha família sempre me disse. E também é porque está na Bíblia, né? Se está lá é porque devemos acreditar. E essas pessoas, ao longo da vida, vão encontrando outras pessoas com as mesmas crenças que elas, alimentando assim cada vez mais o seu viés de confirmação, fazendo elas acharem que o mundo é igual à sua bolha de convívio. E quando alguém discorda, eventualmente é isso que acontece. Mas a verdade é que só existem 2 maneiras sensatas de sabermos o que acontece depois que morremos. A primeira seria por uma explicação baseada em evidências ou provas incontestáveis. E a segunda por experiências pessoais, para que nós mesmos tenhamos essa certeza, sem depender de nada externo. E para nossa alegria, nós podemos ter os 2. Todos os dias, a espécie humana é contactada por milhões de espíritos que nos influenciam e nos passam mensagens das mais diversas formas. E a única diferença é que a maioria das pessoas não possuem a sensibilidade ou abertura necessária para captar nessas mensagens, enquanto outras, que não por serem mais evoluídas nem especiais, longe disso, mas por simplesmente terem essa abertura, conseguem captar essas mensagens, principalmente por visões, audições, incorporações e cartas psicografadas. Ok, mas isso pode passar de uma grande farsa, certo? Onde está a prova incontestável nisso tudo? Bom, preste muita atenção agora nisso e compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que duvidam da vida após a morte. Vamos pegar Chico Xavier para o nosso estudo de caso. Ele psicografou mais de 10.000 cartas ditas do além, com informações precisas e particulares que só os familiares da pessoa que morreu sabiam. O que nós procuramos fazer foi investigar se efetivamente um médium é capaz de obter esse tipo de informação que ele não teria acesso por meios normais. Uma das modalidades psicográficas do Chico Xavier eram as chamadas cartas familiares, cuja autoria era atribuída a pessoas falecidas e eram dirigidas aos seus familiares em luto. O objetivo do nosso estudo foi investigar a exatidão das informações transmitidas nas cartas familiares do Chico Xavier e explorar as possíveis explicações para o acesso do médium a essas informações. Então você concorda comigo que simplesmente inventar coisas tão precisas e acertar seria uma chance muito baixa, certo? Digamos que essa chance seja de 5%.
Então a cada carta que ele psicografou, se Chico fosse simplesmente um farsante sortudo, existiria uma chance de 5% dele, ao acaso, inventar algo sobre essa pessoa que já morreu e acertar. Só que ele fez isso mais de 10.000 vezes. E em todas elas haviam citações claras e precisas sobre a pessoa que morreu, que só a família poderia saber. Um dado que também chama muito a atenção é o fato de que havia algumas das situações em que as informações fornecidas por Chico Xavier eram desconhecidas mesmo dos familiares que foram até ele obter estas cartas. Apenas posteriormente, os familiares verificaram essas informações como corretas. Segundo os estudos probabilísticos, a chance disso tudo ser uma farsa não é de 1 em 1 bilhão, nem de 1 em 1 trilhão, mas é uma nomenclatura que nem existe na língua portuguesa. Seria algo como 1 seguido de 13.000 zeros. Pelos cálculos, seria mais fácil uma pessoa ganhar 10 vezes na Mega Sena no mesmo ano, e todas nessas 10 vezes que ela fosse buscar o prêmio, ela fosse atingida por um raio no percurso, do que Chico Xavier e, consequentemente, essas provas de vida após a morte serem uma farsa. Mas você pode pensar, ok, isso me convenceu. Mas na prática, o que isso realmente vai mudar na minha vida? E caso você pense isso, eu concordo 100% com você. O mais importante é você experienciar tudo isso por conta própria. E para isso, só existem 2 maneiras de experienciar o que acontece depois da morte, antes de morrer. A primeira é pelas famosas EQMs, que são as experiências de quase morte, onde o indivíduo, decorrente de uma situação crítica de desligamento do corpo físico, devido a um acidente, por exemplo, ele morre por alguns instantes, ou seja, sai do seu corpo físico e usa agora um outro corpo como veículo de consciência, vê o que tem do outro lado e depois retorna ao corpo físico com experiências fantásticas e transformadoras, como aconteceu, por exemplo, com a Marcela, que deixou o seu lindo e surpreendente relato lá no meu último vídeo. Mas como eu disse, as EQMs são experiências de quase morte, e eu acredito que você não esteja muito afim de testar isso. Então, para isso, temos a maneira mais acessível, democrática e natural a qualquer indivíduo encarnado na Terra: a projeção astral, que é a capacidade que todos nós temos de sair do corpo conscientemente todas as noites. E note que essas experiências fora do corpo são muito mais enriquecedoras para você do que ficar dependendo de informações espirituais provenientes da mediunidade de outras pessoas, onde frequentemente sofre interferências anímicas do próprio médium. Na projeção astral, você está na própria realidade dos espíritos. E eu posso te garantir que o dia que você sair do seu corpo verdadeiramente consciente, você nunca mais terá nenhuma dúvida da vida após a morte. Mas como é que faz para sair? Olha, na verdade, sair todo mundo sai. O corpo físico é apenas uma roupa que abriga o nosso espírito para que possamos viver uma experiência de aprendizagem aqui na Terra. Mas a nossa real natureza não é daqui. Então, naturalmente, o nosso espírito deixa o nosso corpo todas as noites e vai para outros planos. O problema é que quase ninguém tem a lucidez necessária para rememorar essas experiências. Então, o real objetivo é sair de forma lúcida e consciente. Para isso, você encontra esse vídeo aqui no meu canal, que tem todas as técnicas necessárias que você precisa para sair do corpo consciente. Elas vão trabalhar e desenvolver em você todos os pontos necessários, desde a sensibilidade energética até a exteriorização de energias, absorção, estado vibracional e desenvolvimento do chakra da terceira visão. Basta deitar à noite, colocar esse vídeo para tocar e ir mentalmente seguindo as técnicas. Bom, agora vamos voltar às nossas primeiras 24 horas depois que morremos. Lembrando que cada caso é um caso, mas o incrível dessa abordagem é que ele abrange o perfil da maior parte da população, pessoas normais, cheias de defeitos, porém com um grande coração. E o final desse relato com o encontro com o próprio Deus é o que fez eu mesmo ter achado isso a coisa mais surpreendente que eu já li nos últimos tempos. Bom, vamos lá. E ao seguir aquele homem, ele pediu para que eu segurasse a sua mão. E ao fazer isso, imediatamente eu senti a energia mais amorosa que eu já senti. Então, de repente, um grande clarão de luz branca tomou conta de mim, e eu adormeci. E mais tarde, fui descobrir algo muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês aí encarnados na Terra, além da minha carta. O lugar para onde vocês vão irá depender do que você cultivou em vida. Por afinidade, vocês irão para o plano de existência onde o seu grau de consciência está ressoando. Mas saibam que todos vocês, pessoas de bom coração, sempre irão ser amparados por alguém logo após a morte, seja por um parente, amigo espiritual ou simplesmente alguém delegado para essa função, levando vocês assim para um outro plano, que é o que acabou de acontecer comigo nesse momento.
A próxima lembrança que eu tenho é de estar acordando de um sonho, com uma sensação totalmente diferente de tudo que eu já senti. Estava leve, cheio de vitalidade e absolutamente em paz. Era como acordar e saber que não há nenhum problema para resolver e nenhuma preocupação para pensar. Estava em uma espécie de maca, que paradoxalmente era fria e quente ao mesmo tempo. O local era muito arejado e futurista, e as paredes eram quase todas feitas de um material que parecia vidro. Na hora eu pensei que eu deveria estar em uma espécie de clínica do além. De repente começou a surgir uma espécie de luz que vinha na minha direção. De início era algo translúcido e desfocado, mas cada vez que chegava perto, tomava uma proporção que para minha percepção parecia um homem. E ao chegar ao meu lado, percebo que era o meu avô, que havia falecido há uns 20 anos atrás. Mas de forma curiosa, quando o vi, não tive uma sensação de surpresa ou de euforia. Por algum motivo, para alguma camada mais profunda do meu ser, era certeza que ele ainda existia, e era certeza que ele estaria ali para me recepcionar. Assim, quando alguém morre no seu sonho, quando você acorda, você não fica surpresa de ver aquela mesma pessoa ao seu lado. E para ser sincero, era esse o sentimento que eu tinha, de ter acordado de um breve e passageiro sonho. As palavras que foram ditas pelo meu avô vieram-me como pensamentos, e sem dizer nada, de tudo eu entendia, que me amava e que me acompanhava fazia muito tempo, e me avisou que a minha estadia naquela clínica já havia terminado, e pediu alegremente que eu levantasse, pois ele iria me mostrar a nova vida que me esperava. Posteriormente, descobri que ao chegar no plano espiritual, fui imediatamente levado para essa espécie de hospital devido ao meu acidente. Pois embora eu não esteja mais usando o meu corpo físico, o meu perispírito guarda repercussões do ocorrido. Nem todos vocês irão precisar passar por aqui primeiro, mas os que precisarão, saibam que esse lugar não é nada parecido com os hospitais da Terra. Aqui é usada uma tecnologia extremamente mais evoluída, usando, por exemplo, terapia fluídica e, acima de tudo, o amor fraterno. Então foi logo depois dessa minha rápida passagem por esse lugar que eu fui ver a magnífica vida que me esperava. Então, ao sair daquele lugar juntamente com meu avô, eu simplesmente não acreditava no que eu estava vendo. Era simplesmente a coisa mais linda que eu vi na minha vida. Uma cidade extremamente organizada e futurista, cheia de árvores, flores e uma surpreendente sensação de que a vida estava presente em cada cantinho dela. Meu avô me conta então que estamos em uma cidade no plano espiritual, que fica logo em cima da Terra, quase já adentrando o espaço. Mas por conta que tudo naquela dimensão vibra em uma frequência mais sutil, inclusive os nossos corpos, fica imperceptível para quem está encarnado na Terra. Ao começar a caminhar, percebi que toda a minha consciência havia se expandido. Eu sei que é difícil para vocês da Terra conceberem isso, mas a minha visão estava vendo uma realidade não só mais bonita nem mais brilhante, mas mais real. É como se durante todo o nosso tempo na Terra estivéssemos vendo através de um óculos embaçado. E aqui tiramos esses óculos e enxergamos a vida como realmente ela é. E não era sua visão. A cada rosa que eu tocava, eu sentia a energia dos meus dedos se fundindo com a energia dela. Era como se minha mão e a rosa fossem a mesma coisa. A cada ar que eu inalava, era como se o sopro de Deus estivesse entrando em mim. E a cada pessoa que passava, eu sentia uma conexão e um amor inexplicável. E tudo que me vinha em mente era: como é que eu pude esquecer disso tudo? Então, naquele momento, meu avô me disse que devemos ir pelo caminho central, pois ele queria me mostrar o maravilhoso funcionamento da operação que coordena todas as encarnações e a vida no nosso planeta. Quando chegamos lá, fiquei de queixo caído com o nível da operação tecnológica que existia naquele lugar. Até que então, uma elegante e bela mulher de cabelos negros veio até a nossa direção. E como se já estivesse aguardando a nossa chegada, alegremente disse: "Seja muito bem-vindo, cidadão do cosmos. Esse é o lugar onde nós coordenamos as encarnações das almas na superfície do planeta Terra. Tudo isso faz parte de um gigantesco e complexo projeto para que consciências vindas de outros lugares do universo possam encarnar na superfície da Terra e assim viver uma experiência de aprendizagem para suas consciências. Mas não só consciências humanas, mas também consciências dévicas, como, por exemplo, todas as espécies de animais que chegaram na Terra
Terra milhões de anos antes mesmo da primeira alma humana encarnar por lá. Então, todas as almas encarnadas na Terra não são originárias desse planeta. Todas elas são almas extraterrestres. E quando ela falou isso, eu fiquei deslumbrado em saber de como aquilo tudo funcionava. Mas ainda sem entender algo, perguntei a ela onde nós realmente estamos. Era como se fosse outra dimensão? Então ela responde: atualmente nós estamos na 4ª dimensão espiritual. Essas dimensões podem ser compreendidas como superfícies acima do planeta Terra. Você, por exemplo, algumas horas atrás, estava na superfície mais densa do planeta, chamada de dimensão física. E acima dela, imbuída de uma matéria menos densa, temos a superfície ou dimensão que muitas pessoas na Terra chamam de umbral. E consequentemente, assim como camadas de uma cebola, essas superfícies ou dimensões vão aumentando e se sutilizando. E quanto mais alta e sutil é essa dimensão, mais próximo ela está da fonte criadora. Mas ainda sem entender uma coisa crucial, eu perguntei para ela: mas por que as pessoas na Terra não conseguem ver essas dimensões e toda essa gigantesca realidade que existe? Então ela responde: toda essa realidade é constituída de uma matéria muito menos densa, onde as ondas eletromagnéticas atravessam essa matéria com muito mais facilidade. E é por isso que ela se torna invisível aos sensores e aos olhos dos que estão encarnados na Terra. E a única forma dos humanos que estão usando seus corpos lá embaixo irem para essas dimensões é através da saída dos seus corpos durante a noite. Mas a nossa estadia nesse lugar já está acabando. Siga-me que irei lhe mostrar o real motivo da sua vinda. E assim que ela falou isso, caminhamos até uma gigantesca máquina que até mesmo parecia que tinha vida própria. Incrédulo, logo perguntei o que era aquilo, e ela respondeu: essa é uma das biomáquinas de monitoramento. Ela tem uma inteligência própria e sabe tudo sobre as pessoas que estão encarnadas lá na Terra. Ela armazena informações desde o primeiro segundo que uma pessoa encarna lá embaixo até o último suspiro do momento da sua partida. Ela monitora desde parâmetros médicos, psicológicos, emocionais e até mesmo intui os indivíduos encarnados na Terra com sonhos, mensagens, ideias e abertura de faculdades espirituais. Embora muitas pessoas na Terra achem que seus mentores o monitoram 24 horas por dia, na prática não é isso que acontece. Imagino o que seria da vida deles aqui se ocupassem todo o tempo deles com vocês. Nós usamos dessa alta tecnologia como auxílio. E essas informações armazenadas nessa máquina vão ser usadas para o Conselho Kármico programar as próximas encarnações das pessoas na Terra. Desde alguém que fez uma boa ação, como por exemplo ajudar um animalzinho, até alguém que contribuiu para o sofrimento de um animal ao consumir a sua carne. Tudo isso é armazenado aqui, criando um Dharma ou um Karma coletivo para a humanidade. Para os olhos dos humanos, ações ruins podem passar até despercebidas, mas para nós, tudo é registrado e a lei do Karma nunca falha. Então, assim que ela falou isso, meu avô me chama e me diz que havia uma grande surpresa para mim. E eu, que já havia passado por várias, não poderia pensar que aquilo tudo ficaria ainda melhor. Então saímos daquele lugar e voltamos a caminhar pela cidade. A cada passo que caminhávamos, tudo ia ficando mais familiar, como se fosse um grande retorno a um lugar que eu já estive várias vezes no passado. Então paramos em frente a uma casa branca bem simpática, onde meu avô falou que ali era onde costumávamos morar, antes de termos encarnados na Terra. E ao entrar, eu tive uma das maiores surpresas que eu poderia receber. Ali estavam várias pessoas da minha família espiritual. Alguns viveram comigo na última vida. Já outros eu não conseguia lembrar muito bem a nossa história. Só tinha certeza absoluta de que a nossa conexão vinha de milhares de anos. E naquele fantástico momento, uma longa e calorosa conversa com todos eles se estendeu por um bom tempo. Já havia se passado bastante tempo naquele lugar, mas o meu avô, olhando para mim, parecia que conseguia ler todos os meus pensamentos e dúvidas que passavam pela minha cabeça. Ele notou sem eu ter que lhe dizer a minha maior dúvida. Diante de tudo isso, onde está Deus? Então ele me levou para um jardim bem distante da cidade e me disse de forma misteriosa que Deus estaria me aguardando.
Então, ao sentarmos, ele pediu para que eu fizesse algumas práticas espirituais de respiração. E ali eu fiquei durante um bom tempo naquela prática. De repente, sem qualquer aviso prévio, senti uma grande expansão dentro de mim, como se as paredes do meu ser se dissolvessem no infinito. Minha mente, normalmente um redemoinho de pensamentos e preocupações, agora estava tranquila, vasta como um céu claro de verão. Foi nesse momento que eu comecei a experienciar Deus. Sentia-me parte de algo muito maior, uma pequena faísca na imensidão de uma chama eterna. Eu era ao mesmo tempo a gota e o oceano, o Criador e a criação. Me sentia fazendo parte de tudo. Cada árvore, cada estrela, cada folha de grama, cada respiração de cada criatura parecia estar em harmonia comigo. Nesse estado, a noção de eu ou meu desapareceu. Era como se eu estivesse olhando o mundo através de um novo conjunto de olhos, sem julgamentos, sem desejos, sem medos. Eu era parte de Deus, ou talvez Deus fosse parte de mim. Não havia diferença. Entendi então que a separação é uma ilusão, uma criação da mente. Na realidade, tudo é um, interconectado em uma dança cósmica de pura luz e energia. Minha consciência tinha se expandido além dos limites do meu corpo físico. As portas da percepção estavam abertas para Deus. Após essa experiência, eu gostaria de falar para todos vocês encarnados na Terra que estão lendo a minha carta, que vocês não precisam morrer para se conectarem com Deus. Vocês se conectam com Deus toda vez que vocês veem o seu semelhante como parte de vocês mesmos. E toda vez que vocês vibram amor por todas as criaturas e por toda a criação. Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like aqui embaixo. E não se esqueça, só morre bem quem antes aprendeu a viver bem. E para ter experiências assim, não se esqueça de praticar as técnicas de projeção astral que citei no início do vídeo, que você encontra nesse vídeo aqui no meu canal. Então, te espero lá.